E aí, já tomou sua água hoje? Não, nada a ver, irmão. Como vocês já estão vendo aí na tela, a gente vai falar hoje sobre conjuntos, tá? Conjuntos numéricos, tá? Representação de conjuntos, o que é um conjunto, tá? Como a gente representar elementos de um conjunto. E no finalzinho da aula, a gente vai fazer aí, padrão, 3 exercícios e um exercício do Enem, ok? Então vamos deixar de conversa e vamos nessa. Bem, para iniciar a aula, eu gostaria de relembrar com vocês os conjuntos numéricos, onde aqui a gente vai ter o conjunto dos números naturais, tá? Que são todos aqueles números positivos que a gente aprende lá no maternal, né? Um, 2, 3, o zero, né? Que é o elemento neutro aqui do conjunto, e assim por diante. E aí logo depois vem o conjunto dos números inteiros, tá? Que é representado pela letrinha Z. Que aí a gente começa a conhecer os números negativos, tendo aquela ideia, por exemplo, de dívida, né? Você compra um negócio por R$ 4, mas você não tem os R$ 4, você deixa no fiado. E aí você fica devendo menos R$ 4, tá? Então, os números inteiros apareceram devido a essa necessidade aí. Logo depois, a gente vem para os números racionais, tá? Por que os números racionais? São os números em forma de fração, tá? Incluindo todos esses inteiros, porque, por exemplo, o número inteiro 2 aqui, que está aqui também, ó, positivo, ele pode ser escrito como 2 sobre 1. Não deixa de ser uma fração, né? Todo número natural ou inteiro, ele é uma fração com denominador 1. E aí, a gente escreve aqui o conjunto dos números racionais, ok? E se por acaso o número não for racional, tá? Se o número for, por exemplo, uma dízima não periódica, como o π, né? Que seria, eu acho que 3,14, 15, 92 e assim por diante. Ou, por exemplo, raiz de 2 também, que a gente não tem a quantidade de casas decimais exatas para esse número aqui. A gente vem aqui para esse conjunto aqui, que seriam os números irracionais, tá? Beleza. E aí, tendo em vista todos esses conjuntos aqui, a gente vem agora para os números reais, que seria representado pela letra R, com esse tracinho aqui, onde esse conjunto ele é igual à união, que a gente vai ver mais lá na frente, mas eu vou colocar aqui, do conjunto dos números racionais com os números irracionais. A gente junta todo mundo e aí a gente acaba tendo os números reais, tá? Então, feito essa leve lembrança aqui dos conjuntos numéricos, vamos falar agora da simbologia da teoria dos conjuntos. Quando a gente fala de símbolo, tá? Eu quero dizer para vocês que existem algumas representações que são padrão na matemática, ou seja, onde você for no mundo vai ser escrito daquele jeito. Se você pegar um livro japonês, vai estar escrito daquele jeito. Na verdade, eu não sei que eu nunca peguei, mas se você pegar qualquer livro no mundo, né, por exemplo, em inglês, espanhol, seja lá qual que for outra língua comum assim, né, que a gente vê por aí, as coisas vão estar escritas na linguagem matemática daquele jeito. E isso vai servir muito bem para a gente conseguir aqui representar conjuntos, elementos, se um elemento pertence a um conjunto, se um conjunto está contido em outro conjunto. Bem, a gente vai ver durante a explicação, tá? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, os conjuntos em si, eles são representados por letras maiúsculas, tá? Você pode anotar isso aí. Todo conjunto, ele pode ser representado por qualquer letra maiúscula. Já os elementos, eles são representados por letras minúsculas, tá? E aí eu gostaria de chamar a atenção justamente para essa parada de elemento ser representado com letra minúscula. Eu vou te contar um segredinho aqui, tá? Mas não conta para ninguém não. Olhe, elemento, elemento, pode ser qualquer coisa, meu filho. Qualquer coisa que você quiser. Portanto, que esses elementos pertençam a um conjunto. E atenção a essa palavra que eu estou falando. Pertença. Pertençam, os elementos vão pertencer a um conjunto. Mas ele pode ser qualquer coisa, bicho. Pode ser qualquer coisa. Ó, venha comigo aqui, por exemplo. Nesse exemplo 1 aqui, ó, eu coloquei dois conjuntos, onde o conjunto A, os elementos do conjunto A, são essas três letras ABC, e outro conjunto B, onde os elementos desse conjunto são essas três letras C, D, E. E aí eu tenho dois conjuntos, conjuntos de letras, tá? Onde os elementos são as letras. Porque eu quis que fossem essas letras no meu exemplo. Essa distinção aqui que a gente faz de maiúscula e minúscula é mais só para a gente não confundir aqui e colocar, por exemplo, um conjunto como um elemento de outro conjunto, tá? Porque isso não vai rolar. É só para a gente conseguir diferenciar aqui essas duas notações, tá? Mas lembre que elementos, eles podem ser o que a gente quiser, como por exemplo, nesse segundo aqui. Olha só, eu coloquei dois conjuntos aqui, ó. D de devil, para você que não fala inglês, demônio, onde só tem coisa ruim, ó, caveira, cobra, barata. Eu odeio barata, eu tenho fobia de barata, fica aí a curiosidade. E esse outro conjunto aqui, que é o conjunto J, tá? J de Jesus Christ, Jesus Cristo aí, em inglês, onde a gente só tem o amor. O sangue de Jesus tem poder! O conjunto D
que está aqui, eu queria que os elementos dele fossem coisas ruins. Então, eu representei elementos como sendo a caveira, a cobra e a barata. E o conjunto J, que eu queria que fosse só coisa boa, eu representei aqui como um coraçãozinho do amor, o elemento desse conjunto. Então, elemento com letra minúscula aqui é só para a gente diferir aqui nesse tipo de caso. Mas elementos podem ser o que a gente quiser, como por exemplo aqui, tá? Então põe isso na sua cabeça. Elemento é o que a gente quiser que seja, é o que a questão vai querer que você faça. Então vamos falar agora justamente do que eu estava chamando a atenção sobre elemento pertencer e conjunto estar contido, tá? Isso é muito importante para que a gente não confunda na hora de resolver as questões. Beleza, aqui eu coloquei mais esses 4 símbolos que são os mais importantes aí para a gente conseguir dar continuidade ao nosso raciocínio durante a aula, tá? Que são esses aqui, ó. O símbolo de pertence. Minha gente, anota isso daí, ó. Quem pertence é elemento. A gente vai ver mais exemplos aí na frente. Mas quem pertence é elemento, tá? E a gente representa por essa letrinha E aqui, meio que curva, com esse tracinho aqui no meio, tá? Então, quem pertence é elemento e o símbolo é esse daqui. Quem está contido, representado aqui por esse símbolo, né, um C meio achatado assim, são conjuntos. Então, conjuntos estão contidos em outros conjuntos. Você pode anotar isso aí. Quem pertence é elemento e quem está contido são conjuntos. Esse outro símbolo, que é uma barrinha, é o símbolo do tal que, e a gente vai ver já já para que serve ele. E esse último símbolo aqui é o símbolo do conjunto vazio, que representa o vazio, ok? E aí, chama a atenção desse símbolo aqui para uma coisa, ó. Anota isso. O conjunto vazio, ele está contido em todos os conjuntos. Repito, o conjunto vazio, conjunto está contido. Então, o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. Beleza? Vamos ver aqui exemplos de como usar esses símbolos aqui. Vamos lá. Nesse exemplo que eu tinha dado, a gente pode escrever o seguinte, olha. O elemento A, ele pertence ao conjunto A. Elemento pertence ao conjunto. Assim como eu poderia dizer que o elemento D pertence ao conjunto B, tá? Então, esse símbolo do pertence serve justamente para a gente fazer essas anotações, beleza? Outra coisa que eu poderia dizer para você é que um conjunto, que pode ser representado sempre por chaves, ele está contido no A. Que conjunto é esse? Esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto do elemento A, ele está contido no conjunto A. Então, o conjunto está contido em outro conjunto. Elemento pertence a esse conjunto. Assim como eu poderia dizer que o conjunto do elemento D, conjunto representado entre chaves, isso é só notação, tá? Está contido no conjunto B. E aí é para isso que a gente usa esse símbolo aqui, beleza? Nesse segundo exemplo aqui, eu poderia dizer para você que a cobra, a cobrinha, ó, ela pertence ao conjunto D. O elemento cobra pertence ao conjunto D. Assim como o coração pertence ao conjunto J. Então, elemento pertence e conjunto está contido. Se eu fosse escrever essa parada de conjunto está contido, era só dizer o seguinte, olha. O conjunto da cobrinha está contido no conjunto D. Assim como o conjunto do coração está contido no conjunto J. Nesse caso aqui ficou meio redundante, né? Porque o conjunto J é só o coração. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam é isso. Esse símbolo do pertence só é usado para elementos pertencendo a conjuntos. E esse símbolo do contido só é usado entre conjuntos. Beleza? Vamos para o próximo assunto.